Para se desligar do lado externo e ligue-se com o Senhor internamente. Conecte-se com Deus e fale com Ele um pouquinho. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos, pelo privilégio, meu Pai, de nós podermos nos reunir para falarmos a Tua palavra, entoarmos canções ao Teu nome, sermos edificados na comunhão congregacional. Obrigado por Teu Espírito Santo, que tem cuidado de nós, que tem nos protegido, nos guardado, e que não tem cessado, Senhor, de nos instruir no caminho em que devemos andar. Eu te agradeço por tudo isto. E rogo-te, Senhor, que uma vez mais nos faças compreender a Tua verdade e nos mergulhes dentro de toda a realidade espiritual pela Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu estou há 3 semanas para dar continuidade ao Evangelho de João, no capítulo de número 10. Mas eu tenho entrado aqui na casa dos amigos e, ao entrar, o Espírito Santo tem me levado para outro lado. Então tem assim, o pregador tem o que ele gosta, o que ele quer, o que ele planeja, né? Como está escrito, do homem é a preparação do coração, mas a resposta da boca vem de Deus. Então não estranhe, eu queria muito acabar ali o estudo do Evangelho de João, mas o Espírito Santo não tem deixado. E é interessante porque em casa eu vou lá, me preparo e tal, só que eu tenho colocado os pés aqui e a palavra tem vindo outra. E eu não vou ser desobediente à visão celestial, como diz o Paulo. Não vou me desviar daquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Então, ao invés, e isso eu não sou o primeiro a falar dessa condição no espírito, né? O próprio Judas, servo do Senhor, não o Judas Iscariotes, o Judas que escreveu a cartinha, e é a cartinha de um só capítulo, né? Ele disse que ele estava intentando escrever sobre a salvação comum, né? E não conseguiu. Veja, ele escreveu uma carta e ele não conseguiu, porque o Espírito Santo então o inspirou a exortar a igreja para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que o irmão Adilson não é o primeiro que intenta falar algo e de repente o Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso guia, que é o nosso inspirador, né? O enviado do Cristo para que nós sejamos por Ele dirigidos, orientados, exortados, né? Então, não sou o primeiro que o Espírito Santo leva por outro caminho. Até porque nós recebemos o Espírito Santo não na forma de possessão. Por isso mesmo a nossa mente não é travada no que Ele quer.
mas ele discute conosco naquilo que ele deseja. Desde o Gênesis, o Espírito contende com o espírito humano. Então nós temos a nossa intenção, temos a nossa mente, temos todo o nosso desejo. Mas aí o Espírito Santo, que conhece a congregação, mais do que todos, mais do que eu, ele acaba contendendo e levando às vezes a gente para outro lado em que a gente não queira. Por que eu estou dando essa explicação? Para os irmãos não pensar que o irmão Adilson abandonou o estudo do Evangelho de João. Entendeu? Não. É que eu estou sendo levado pelo Espírito Santo a admoestar a igreja e a mim mesmo, porque o Espírito Santo vai ministrar para nós. Eu só estou aqui como instrumento, dando o meu coração e a minha boca para servir a todos nós as palavras da vontade de Deus. Você crê nisso? Amém? Então, receba as palavras do Senhor, que eu estou recebendo em mim. Como eu tenho dito, o Evangelho é para mim. O Adilson não veio aqui com aquela lanterna, a luz do Evangelho, para iluminar vocês. Não. Eu recebo a luz do Evangelho sobre mim. Os mandamentos do Senhor são para mim. As orientações do Senhor são para mim. Eu tenho que ser o primeiro aqui a me dedicar a obedecer o Senhor, para que, experimentando em mim mesmo toda a graça do Salvador e os resultados da obediência em fé aos seus ensinamentos, possa então dizer para vocês: isto é bom, isso é maravilhoso, o Evangelho é glorioso, o Evangelho é magnífico. Oh, glória a Deus! De sorte que não viemos aqui apontar o caminho para vocês e nós mesmos ficar de fora. Não. Nos enxergue de outra forma. Nós já estamos caminhando o caminho e estamos dizendo: vem, vem. Junto com o Espírito Santo nós dizemos: vem. E quem ouvir, diga: vem. E venha também. Entendeu? Porque o Senhor está dando de graça da água da vida, do Espírito Santo, dessa glória de Evangelho. Então, o que vamos falar hoje à noite? Me veio ao coração e o Espírito Santo me conduziu aqui dentro. E só para que você veja, eu não consegui nem fazer um risquinho aqui nessa Bíblia. Eu gosto de escrever o que vou falar e anotar. Não tem um risquinho nessas páginas aqui, porque é pão quentinho, veio agorinha do céu para o meu coração, tá? Então nós vamos juntos analisar aqui, eu vou ler e vou falar, tá? Vou ler, lendo, vou ouvir, dar ouvidos ao que estou lendo, e vou comentando o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração para nós. Antes de eu ler isso aqui, eu quero que você preste atenção em uma coisa: nós estamos vivendo dias difíceis. O espírito do anticristo, ele está atuando na terra. Ele está atuante desde os dias apostólicos. O João já falava que a manifestação desse espírito anticristão já estava lá nos dias deles, apóstolos. Mas todos os apóstolos e também todos os profetas anunciavam uma época em que o espírito anticristão estaria mais ativo, que ele estaria mais presente ou mais manifestado no mundo. E nós então estamos vivendo exatamente essa reta final da igreja, porque nós estamos bem pertinho da volta de Jesus. Você pode ter certeza disso. Nós estamos indo aí para o fechamento do 6º milênio
e o início do 7º milênio da história, a história dos povos, das nações, da humanidade. E se você olhar o livro de Gênesis, o Senhor realizou todos os seus feitos em 6 dias. E no 7º ele descansou. O que nos mostra, porque aqueles dias lá do Gênesis são dias milenares. O que nos mostra que a cada 2000 anos da história, um evento grandioso aconteceu e um tratado divino ocorreu. Então nós temos lá, desde a criação até Abraão, depois de Abraão, até Noé, melhor, depois de Noé a Abraão, de Abraão a Cristo. E nós agora estamos aí nas margens do novo milênio que deve surgir por aí. Então nós estamos findando algo aqui que o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar. A sua promessa vai se cumprir. E como eu disse, muitos então agora estão sendo mergulhados no espírito anticristão. E então nós temos mudanças de Bíblias, nós estamos tendo uma enxurrada de Bíblia nova que confunde as pessoas, entende? Bíblias que tiram metade de versículo, que tiram pedaços de versículo, Bíblias que anulam capítulo inteiro. Você sabia disso? Tem Bíblia aí que não tem a história da mulher pecadora. Foi tirada, suprimida totalmente. Entende? Bíblias que estão tirando, as Bíblias modernas do ano 2000 para cá, elas estão sendo suprimidas palavras como arrependimento, entende? Perdão de pecado pelo sangue de Jesus. E tudo isso lançado através das redes sociais, da web, está sendo lançado, tem pregador para tudo quanto é tipo e gosto, tem doutrinador de tudo quanto é tipo, entendeu? E cada um diz uma coisa, há uma confusão. E o que é isso, irmãos? É o espírito anticristão semeando a apostasia. A finalidade é fazer a gente desacreditar de tudo, entendeu? Então, a última agora, que estão lançando por aí, né, é que as coisas não são bem assim, que nós, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Entende? E não é verdade. Todos os apóstolos que aprenderam com Jesus, eles disseram que tem sim uma contrapartida para a salvação. Entende? Primeiro, nós somos salvos gratuitamente. Nós não pagamos nada para ser salvo. Mas nós só permanecemos salvos se nós retivermos firme a nossa fé, a nossa confiança. Como eu já expliquei aqui outro dia, nós temos aí não a crença, mas a palavra grega que define fé é pistis, e ela quer dizer confiança, fidelidade. O que significa que nós só seremos, de fato, herdeiros com Cristo, se até o último momento da nossa vida nós permanecermos fiéis em confiança ao Senhor. Por isso mesmo Jesus fala que o que permanecer até o fim será salvo. Mas, irmãos, o que estão lançando de doutrina errada por aí afora, não, Jesus é bonzinho, Jesus te perdoa. O que vai dando um passe livre daquilo que eu chamo de graça desgraçada. Porque o que é a graça desgraçada? É a ideia de que a graça tolera você, mesmo que você viva de qualquer jeito. Não entre nessa.
Isto é mentira, isto é engodo, isto é engano. É só você ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, é só você ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 da carta aos Hebreus, é só você ler as mensagens de Jesus aos anjos das igrejas da Ásia, e você vai ver que nossas obras contam, e contam sim, para a nossa salvação e para a nossa perdição. Ah, mas a gente não é salvo pela fé, irmão Adilson. O Tiago estava certinho quando escreveu que a fé sem obras é morta. Que fé é essa que não me leva à obediência dos ensinos de Cristo? Ora, se eu ponho fé no Cristo, então eu o obedeço. Isso é de consenso entre todos os apóstolos. Ah, eu não sei, as coisas não são bem assim, então eu duvido do Cristo, eu sou incrédulo. E eu desobedeço a Cristo por incredulidade. Logo, eu vivo no pecado. E se eu vivo no erro, eu vou ter que ouvir o que Jesus disse aos fariseus. E o que ele disse para os fariseus? Vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque vocês satisfazem o desejo dele. E qual é o desejo dele? Adultério, mentira, roubo, intriga, confusão. Não é assim? Então, se eu digo que creio em Jesus, mas vivo no atoleiro do pecado, eu estou perdido, mesmo dizendo que eu acredito em Jesus. Então, hoje em dia, por todos os meios, entende? E parece que assim, como disse Paulo, que nos últimos dias amontoariam doutores segundo os seus próprios desejos, hoje tem doutor para tudo quanto é tipo e gosto. Tem doutor que afaga teu ego, tem doutor que prova que isso é certo, aquilo é errado, tem doutor que torce a verdade e troca pela mentira, e ainda tem documentos históricos para provar que aquela mentira, na sua concepção, é a verdade. E que a verdade, de fato, fica negligenciada, porque, como disse Jesus, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O ladrão sempre faz isso. E um grande ladrão de paz, de confiança, de esperança, um grande ladrão de salvação é Satanás. E as suas artimanhas, os seus ardis, nós não devemos ignorar, irmãos. Então tome cuidado com o que você lê. Eu hoje estava em casa, estava meditando, né? Até a Jair estava lá. E eu conversando com o Jair, eu estava meditando, como é incrível. Às vezes os irmãos têm uma pessoa com o dom de Deus que ensina os irmãos, que gratuitamente vem e doa para os irmãos aquilo que Deus dá. Entendeu? E às vezes alguns irmãos não ouvem, não aceitam, rejeitam. E aí vão ali, dão um clique na internet, e o primeiro que parece ser inteligente, que parece ser um pregador, até porque fala bonito, né? Esses filhos do erro, esses filhos do engano, eles vêm falando macio, bonito. Eles têm palavras especiais, viu, irmão? Eles têm palavras, entende? Convincente. E eles vêm e colocam bem direitinho, não é como o irmão Adilson, assim, ó, desorganizado na mensagem, sem homilética.
Entende? Ainda que tenda hermenêutica, exegese, ainda que use da semântica do texto, mas eles vêm formados na homilética, no bom discurso, na oratória, entende? E como políticos, polidos na sua linguagem, mas imundos como sepulcro caiado na sua postura interior, eles vêm e se apresentam, e tem irmão que logo vai engolindo tudo que eles servem. Não examinam, não provam se os espíritos são de Deus, não avaliam o contexto, porque essa gente trabalha com texto fora do contexto. E já dizia uma velha regra das interpretações, ainda que nós não viemos interpretar. Porque irmão Adilson não está aqui para interpretar a Bíblia para vocês. Irmão Adilson está aqui para falar a Bíblia para vocês. E vou falar a Bíblia porque primeiro eu ouvi a Bíblia. Eu não venho interpretando Bíblia, não. Porque por interpretação é que tem essa salada de denominação e de dogmas e doutrinas, por causa das interpretações. Um interpreta do jeito dele, o outro interpreta desse jeito dele, o outro diz dele, e os irmãos ficam confusos. Eu já não entendo. Que cada um interpreta de um jeito, é verdade, cada um interpreta de um jeito. Mas quem que disse que as escrituras são para ser interpretadas? Quem é que nos ensinou essa desgraça? O Cristo de Deus chega ali e diz, olha, indo, ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado, e indo, ensinai. Mateus capítulo 28. Indo, ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Onde é que está a interpretação? Onde é que ele disse para interpretar? Não. Ele está dizendo, ó, vocês vão por aí, e eu ensinei vocês a amar. Vocês ensinem o povo a amar. Eu ensinei vocês a perdoar. Vocês ensinem o povo a perdoar. Eu ensinei vocês a ser verdadeiro. Vocês vão e ensinem as pessoas a ser verdadeiro. Não tem interpretação. Não tem. Entendeu? E quer ver ainda como não tem interpretação? Paulo escreve a Timóteo, e o que o Paulo diz a Timóteo? Ele disse, Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas, porque o Timóteo aprendeu no meio de congregações também. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia, fala para homens fiéis, para pessoas fiéis, que sejam idôneas, maduras, para também ensinar outros. Não tem interpretação. Não existe interpretação. E quer ver o que o irmão Pedro diz no capítulo 1, versículo 21 da segunda carta de Pedro? Olha o que Pedro diz. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, não interpretaram, falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E por que ele escreve isso? Sabendo, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é o quê? Então não é interpretação minha, não é interpretação tua, porque senão fica particular. Se eu for para a profecia e eu começar a interpretar, vou interpretar do meu jeito. Aí você vem e vai interpretar, interpreta do seu jeito. E é assim. É por isso que tem Deus é amor, tem amor de Deus, por isso que tem renovação não sei o quê, por isso que tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem... por exemplo,
os batistas vieram e evangelizaram o Brasil. De repente dá um choque lá. Por causa do quê? De interpretação. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus não batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza, um entende desse jeito, outro entende daquele jeito. Paulo, racha. Abre a Assembleia de Deus que acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo. Fica os batistas que dizem que Jesus não batiza com o Espírito Santo. Vamos lá. Vai para frente. De repente surge, tem os presbiterianos, tem os metodistas, e vai. Daí eu não vou ficar aqui a noite toda, se eu for falar, tudo por causa de interpretações. De discussões tolas, certo? Porque a vontade de Deus mesmo, sabe qual é? A vontade de Deus é que nós tudo pudéssemos se reunir hoje à noite. Vamos ali visitar a católica? Seja serviço a Deus de verdade, como nós entendemos. Vamos ali visitar? E nós chegar lá, era para o padre chegar, nós conversamos essa semana, era para o padre chegar, disse, está aqui os nossos irmãos amigos de Jesus, vieram hoje congregar conosco. Vem cá, irmão Silvio, dá uma palavra aqui. Entende? Dá uma saudação. E amanhã nós vamos ali na Assembleia? Vamos. E não era para nós tudo ser recebido como irmãos? Todos não dizem que servem a Cristo? Todos não dizem que são de Cristo? Todos não dizem que vão morar no céu? Mas por que quando nós entramos lá nós somos rejeitados? Por que não somos recebidos com abraços, com ósculo santo? Por que não somos recebidos com grande alegria? Por causa das interpretações. Então, queridos, Jesus nunca mandou nós sair interpretando Bíblia. Certo? O ID é para nós sair e ensinar a guardar o que ele falou. O que ele falou é para ser aceito como mandamento. O que ele falou é para ser recebido como doutrina de Deus. O que ele falou é para ser colocado como verdade que se estabelece inabalável, como ele próprio disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda interpretação de homem vai cair por terra. Mas cedo ou mais tarde se mostra fraca, se mostra errada, se mostra confusa. Mas as palavras do Senhor passarão os séculos. Oh, glória a Deus, quando já não se contar mais os séculos, porque adentramos na eternidade. Como disse o salmista, ainda lá estará a palavra de Deus. Oh, aleluia, porque está escrito, a tua palavra permanece para sempre nos céus. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, irmãos, cuidado com a salada evangelística que está existindo nos nossos dias. Cuidado, e por causa dessa salada, é que eu vejo tão atual, e o Espírito Santo, então, entendo porque ele vem e me tira, das vezes, das coisas que quero falar, e coloca coisas que eu nem pensei em falar. E aqui está, segunda carta do irmão Pedro, apóstolo, de Jesus, capítulo de número 2, vamos de versículo a versículo, para aprendermos juntos ouvindo o irmão Pedro. Então não é irmão Adilson que vai pregar nessa noite, mas pelo Espírito do Deus vivo, vamos ouvir a pregação de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Pedro diz assim, continuando do capítulo 2, lógico que ele faz alusão ao capítulo número 1, e ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, agora, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Introduzirão entre vocês, vão colocar no meio de vocês, heresias de perdição. Diga para o irmão Adilson,
Existe heresia de perdição maior do que nos pregar uma graça desgraçada? Uma graça que dá permissão para pecar? Uma graça que permite o crente viver de qualquer jeito? Tem heresia maior do que essa? Não tem. Mas essa heresia está sendo pregada nas igrejas. E quer saber se o Espírito Santo não me ilumina, até eu estava pregando ela. Se o Espírito Santo não chama atenção, se não mostra, se não revela. Então, eles vão introduzir doutores, falsos doutores. Falsos doutores. Por que falso? Porque eles não são enviados de Deus no Espírito, amados. Eles não têm o dom da palavra da ciência. Não possuem o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria. Não são iluminados pelo dom de discernir os espíritos. São doutores forjados nas escolas teológicas que discutem a bobagem de genealogia, geografia, história, que vivem vasculhando pedaços de pergaminho para ver se acham um pedacinho de escrita que possa facilitar ou dar vazão aos seus belos prazeres. Esses falsos doutores não gostam da palavra do Senhor como ela é. Eles precisam torcer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Tipo os tradutores da Bíblia NVI. Tipo os tradutores da Bíblia na linguagem de hoje. Tipo os tradutores da Bíblia Viva. E tantos outros que adulteraram a Bíblia. Tem coisa na Almeida Corrigida Fiel que você não vai encontrar nunca nessas que eu citei para você e em outras. Textos inteiros foram tirados. Então, falsos doutores que vão introduzir heresias. Na verdade, o que eles estão fazendo é uma preparação para a nova era. É uma preparação para o ecumenismo. Tira as coisas que são radicais. Mas Jesus é radical, irmão. Jesus é radical contra a hipocrisia, contra o pecado. Jesus é radical contra a mentira. Jesus é radical contra todo o farisaísmo que fermenta o fingimento. Jesus é radical contra o ritualismo. Jesus é radical contra muita coisa, irmão. Não vai caber Jesus dentro do ecumenismo e da ideia da nova era. Não cabe Jesus, porque quem quer agradar a todos não agrada ninguém. Entendeu? Como é que vão agradar a todos se na doutrina do mestre dos mestres está dito: e de todos sereis odiados por causa do meu nome? Como que luz vai ter comunhão com treva? Como que o sal estragado vai temperar vida na terra? Não tem, não dá. É simples assim. Bom, e negarão, olha aqui, nas heresias que eles vão colocar, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmão Pedro falando. Vamos ouvir mais. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ah, não é bem assim não. Fulano é radical. Fulano não, se for do jeito que ele fala, ninguém se salva. Mas já foi feita a pergunta para Jesus lá no Evangelho: Senhor, são muitos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, temai, e entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E
poucos há que a encontrem. Não são muitos os salvos. Se poucos encontram a porta estreita, então não são muitos. Vamos adiante. Por causa dessas heresias, por causa dessa doutrina herética de que uma vez salvo, salvo para sempre, logo você tem permissão para pecar porque os seus pecados foram perdoados. Eu estou falando da doutrina que eles estão lançando. Entende? A heresia vem mais ou menos assim, não, irmão, uma vez que Jesus te salvou, agora tu és salvo. Entende? Se tu errasse, tu tropeçasse, tu pecar, Jesus te perdoa. E aí o crente não se responsabiliza de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida dentro dos padrões divinos. Ele se relaxa, e isso é o que o outro quer. Porque quando o crente relaxa, ele não vigia. Quando ele não vigia, ele atropela o caminho, ou tropeça nos próprios pés, tropeça e cai. E à medida que tropeça e cai, que vai errando aqui, erra ali, erra aqui, de sorte que já tem até quem diga que ninguém é santo. Se ninguém é santo, então a Bíblia é mentirosa. Concordam comigo? Se ninguém é santo, então a Bíblia é mentirosa. Por quê? Porque o Paulo escreve aos santos que estão em Roma, aos santificados que estão lá em tal lugar. Ele está escrevendo, então, é só naquele tempo que tinha santo? A Bíblia diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E agora, se não tem santo? Não, irmão, mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então o Paulo não conseguiu. O Pedro não conseguiu. O João não conseguiu. Então, tudo que nós conhecemos de história bíblica, história com H, entende? De acontecimentos reais que ficaram registrados, é tudo mentira? Não, amados, não. Jesus nos santifica, ele orou pela nossa santificação no capítulo 17 de João. Ele orou ele disse: eu me santifico a mim mesmo por eles, e ele faz de tudo para nos santificar. E ele diz qual é o poder que nos santifica. Ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela doutrina do Cristo. Nós somos santificados pela verdade que recebemos diariamente da parte do Senhor. Então tem santo, sim. Tem gente que odeia o pecado, tem gente que tem nojo da mentira, tem gente que não suporta o caminho do erro, tem gente que ama Jesus, oh glória a Deus, e que por amar a Jesus obedece fielmente a sua palavra. É fato que muitos têm andado no caminho do Senhor, andado não, têm andado na margem do caminho, dizendo que estão no caminho. Muitos têm dito que estão na verdade e vivendo mentira. E isso confunde. Mas qualquer homem, qualquer mulher que se comprometer com Cristo, entregar a sua vida para Jesus, vai abandonar o pecado. Oh, glória a Deus! E vai viver a verdade divina. Vai ser um santo, uma santa de Deus. Essa é a verdade. Vamos adiante. Aqueles que vivendo entre os santos e não se santificam, eles acabam blasfemando do caminho da verdade. Faz com que os incrédulos olhem e dizem que você é crente desse jeito. Isso aí é amiguinho de Jesus? Eles falam assim. Isso aí é que é ser crente? Eles falam, eles blasfemam do caminho por causa do mau testemunho daqueles que dizem que servem a Deus. 3. Esses doutores, estou só semanticamente citando versículo 1 e 2, ele diz:
e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E por avareza, por querer dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, não cochila. Olha só, vamos adiante. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, quando um anjo pecou, Deus não poupou eles, tratou com eles, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, os anjos que pecaram, Deus pegou, trancafiou, botou lá. Não é anjo, mas Deus trancou. E por que Deus fez isso? Porque Deus é justo. Deus avisa. Deus dá oportunidade. E se nós não abraçarmos a oportunidade de Deus, nos perdemos. Essa é o que o Pedro está colocando, você concorda? O Adilson não está inventando. Como eu disse, eu estou pegando isso para mim com temor e tremor. Primeiro, eu não quero ser falso profeta, eu não quero ser falso doutor, não estou nem aí para a posição de nada. O que eu quero é ser um salvo em Jesus. Oh, glória a Deus, eu quero que Jesus olhe para cá. E no dia da sua volta, eu quero estar entre os santos que serão chamados para se reunir na glória. Oh, aleluia! E o meu zelo em estar lá faz com que me encha de amor para que nenhum de vocês esteja ausente. O meu compromisso com a verdade, na graça que de graça me veio, e de graça eu dou para vocês, é um compromisso de quem amando-os no Senhor, não quer vê-los caído nas trevas. Glória ao nome do Senhor, porque nós precisamos nos salvar, irmãos. Nós não podemos perder essa grande oportunidade de viver com Jesus, de estar com Jesus, de ser cheio do Espírito de Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não é mais tempo de brincarmos de ser crente, é tempo de nós levarmos a sério e darmos ouvido ao que diz o Espírito Santo através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e sua família. 8 almas, 8 pessoas com Noé, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Então veja, o que o Pedro está colocando para nós, ele está dizendo, irmãos, preste atenção, Deus é bom, mas Deus não poupou a população que viveu antes do dilúvio. Não, pelo contrário, ele deu avisos usando Noé, o pregoeiro da justiça, e só se salvou quem deu ouvido. Naquela ocasião, só quem ouviu Noé foi a sua família. Todo o restante rejeitou a mensagem de Noé. E aí diz esse Deus que todo mundo diz que tem graça, que é bom, e é mesmo. E a bondade dele se manifesta no aviso que ele envia para nós. Só que alguns não entendem que desprezada a mensagem que nos avisa da salvação, então nós vamos à perdição. Ora, Deus avisou, Deus mandou preparar a arca, mas só se salvou quem deu ouvidos. O Pedro está colocando isso de uma forma linda, inspirado pelo Espírito Santo. Disse, então, olhe, atente. Se ele não poupou os anjos, se ele não poupou aqueles antediluvianos, por que vai poupar quem não obedece hoje? Será que ele mudou? Será que ele não é o mesmo Deus?
Não, irmãos, ele não vai poupar hoje também. Aqueles que ouvirem e abraçarem o evangelho serão salvos. Mas os que não derem ouvidos, que negligenciarem, os que levarem de qualquer jeito, estarão perdidos. Essa é a verdade. É isso que o irmão Pedro está dizendo. Olha lá. E condenou a destruição, versículo 6, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, ou a cinza, e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. Ou seja, ele foi lá em Sodoma, salvou o Ló, versículo 7, livrou o justo Ló. Enfadado da vida dissoluta daqueles homens, o Ló andava desgostoso em Sodoma. Na inspiração da escritura de Pedro, o Ló habitava lá, morava lá no meio daquela gente, mas ele não tinha prazer naquele tipo de vida. O Ló é como os santos de Deus que hoje diz: ó Jesus, quando é que tu vai voltar? Eu não boto fé no crente que não quer o arrebatamento. Eu, Adilson, não acredito na fidelidade de um crente que não ore para Jesus voltar. O crente que não quer que Jesus volte é porque ele está agarrado nesse mundo aqui e ele está materialista, ele está na carne. Ele não entendeu as coisas do Espírito de Deus. Ele não entendeu ainda que o que Deus tem para nós é muito mais glorioso do que tudo que se possa angariar nessa terra. Ora, o justo Ló estava enfadado daquela vida de Sodoma. E Deus manda os anjos, como nós sabemos, para livrar Ló, a sua esposa, as suas 2 filhas. Ficando a mulher de Ló numa desobediência à palavra do anjo, que disse: não olha para trás, ela olhou e ficou. Veja que a graça nos salva, mas nos salva quando nós misturamos a fé com obediência. Fé sem obediência não é salvação. É preciso obedecer para que a minha fé se manifeste. É aquilo que de novo falta dizer, o que o Tiago diz lá. A fé sem obras é morta. Eu preciso ter uma fé viva, você precisa ter uma fé viva. E a nossa fé se revela viva, forte, poderosa, quando em nós há a disposição de obedecer a palavra do Senhor. Quando nós não discutimos com a palavra, mas nós ouvimos a palavra e dizemos: isso eu quero. O Senhor está mandando fazer assim? É assim que eu vou fazer. Diz o salmista lá no livro dos Salmos, eles: uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Ele disse: a palavra do Senhor faz eco dentro do meu coração. Ele falou: uma vez eu ouvi, 2 vezes. Desejo de obedecer a Deus. Então ele diz: olha, assim sabe o Senhor livrar, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O sujeito é injusto, ele pode até ter o nome de crente, ele pode até dizer que é amigo de Jesus. Se ele é injusto, o dia do castigo virá. Está reservado o castigo para todos os ímpios, para todos os que cometem iniquidade, para todos aqueles que não dão ouvidos à voz do Senhor. Certo? Mas, principalmente, aqueles que segundo a carne andam em desejos de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles, contra as dignidades, contra as autoridades. Os anjos, sendo maiores em poderes, respeitam as potestades, os principados, e não brincam com isso.
Entendeu? Você já viu aquele negócio, chuta a canela do diabo, entende? Não, os anjos não fazem isso. São mais poderosos do que nós, mas não fazem isso. Por quê? Porque eles respeitam as autoridades, os principados, as potestades. E nós temos a história do arcanjo Miguel, que quando disputava com Satanás o corpo de Moisés, diz a Escritura, ele não ousou pronunciar juízo de maldição. Disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque mesmo Miguel, o arcanjo divino, anjos dos anjos, olha só, autoridade sobre os demais, o líder, o chefe dos anjos, ele sabia que o poder não pertence a ele, não está nele, o poder pertence a Deus. Deus tem o poder. Então ele usa o nome do Senhor. Mas estes, diz Pedro, esses falsos profetas, esses falsos líderes, eles falam tanta bobagem, não respeitam nada, nem ninguém, entende? Como se eles fossem o herói. Entrevistam endemoniados como se eles tivessem o domínio sobre o próprio demônio. Não usam o nome do Senhor, como eu já vi um tal de um bispo aí, entende? Dizendo que ele, agora eu quero que tu faça assim, agora eu quero que tu fale aquilo, eu quero que tu faça aquilo lá. Não. São falsos, não entenderam ainda o proceder de um homem de Deus. Não compreenderam ainda a postura de um homem de Deus. Versículo 12, mas estes como animais irracionais, eles não têm raciocínio, eles estão bestiados, estão como feras, como animais irracionais que seguem a natureza, os instintos, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer no quê? Nos deleites. O que eles buscam mesmo é se deleitar. Eles são manchas e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, se reúne com a intenção de tirar proveito do povo, levar dinheiro do povo, se reúne com a intenção de ter vantagem. É vantajoso para eles congregar em algum lugar. Não está neles o desejo de obedecer, está o desejo de ter lucro. Qual a vantagem de eu ir lá? Qual o lucro que eu tenho em ir lá? Que eu vou sair de lá com o quê? Tendo os olhos cheios de adultério. Lá está cheio de menina. Tem umas mulheres muito bonitas. E às vezes é ao contrário. Lá está cheio de homem. Cuidado, viu, irmão? Não seja santo casamenteiro, nem a irmã seja santa casamenteira na casa de Deus. Na casa de Deus que eu digo, não é nessa casa. Na congregação do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Entendeu? Não vire Santo Antônio no sentido direto e objetivo da pedagogia católica. Não seja. Entendeu? Venha com a intenção de adorar o Senhor, de aprender do Senhor, de servir ao Senhor. Cuidado, cuidado. Alguns desses tendo os olhos cheios de adultérios e não cessando de pecar. Olha essa frase aqui, não cessando de pecar. Não param de fazer coisa errada nunca. Estão sempre se desviando por um lado ou pelo outro. Se não estão murmurando,
estão caluniando. Se não estão caluniando, estão mentindo. Se não estão mentindo, estão adulterando. Se não estão adulterando, estão fazendo outra coisa qualquer que desagrada ao Senhor. Porque eles não cessam de pecar. E sempre buscando nas Escrituras alguma coisa para dar base. Entendeu? Não, Jesus perdoa. Não, Jesus vai deixar. Vocês estão entendendo o que o irmão Pedro está passando para nós aqui na inspiração das Escrituras. Vamos lá. Não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Olha só, o que é uma alma inconstante? É uma alma que nunca está firme. Uma alma que nunca sabe o que quer. Uma alma que é, para lá e para cá. Como é a sua alma, meu irmão? Como é a nossa alma? Nós já temos o descanso do Senhor, nós já estamos tranquilos na presença de Deus, aguardando a volta de Jesus, sossegadinho. Tem gente que está sempre, almas inconstantes, sempre procurando um pregador melhor, sempre procurando ver mais um milagre. Para que tu quer ver mais milagre? Tu já não sabe que Deus faz milagre? Ai, modo, falta milagre na congregação, né? Não, falta é crente, de verdade. Falta santo. Falta gente comprometida com Deus. Milagre nós já sabemos. Nós já sabemos que Jesus ressuscita morto, faz paralítico andar. Ou você não sabe ainda? Você ainda precisa ver essas coisas? Cuidado. Vai aparecer falsos profetas fazendo milagres extraordinários. Vai ter até uma ressurreição de uma besta. Você sabia disso? E não vai ser uma ressurreição divina, claro. Vai haver ali um trabalho ali todo especial para restaurar diante dos olhos do povo, entende? A besta ferida. Cuidado de querer essa gula por milagre, como se você já não soubesse quem Jesus é. Tenha cuidado. Almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Eu queria mais uma bênção, mais uma bênção, mais uma bênção, mais uma bênção. Gulosos por bênção. Quero ganhar mais, mais. Esses camarada, ele está aludindo aos falsos profetas e aos falsos doutores. Ele disse, esses camaradas, meus irmãos, eles vão deixar o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Você sabe quem é Balaão? Balaão é um profeta que se vendeu para Balaque a fim de amaldiçoar, entende? A nação de Israel. E por que ele diz que se desviaram pelo caminho de Balaão? Porque o Balaão se vendeu, ele andou atrás de dinheiro, não profetizava mais por graça divina, de graça, mas se vendeu. Vendeu-se como vendido, falava o que Balaque queria ouvir. Porque todo pregador vendido, todo mensageiro do engano, ele vai falar o que você gosta de ouvir, o que eu gosto de ouvir. Porque ele sabe que se ele falar as verdades que nós precisamos ouvir, aí a maioria corre. Vocês lembram que um dia Jesus estava pregando e a multidão foi deixando ele? E foi deixando, só sobrou os 12. Esse discurso é pesado demais. A mensagem aí é muito dura. Foram tudo embora. Só sobrou os 12. Jesus ainda olhou para os 12 e disse assim, vocês não querem ir também? Aí o Pedro fala assim, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós não vamos para outro lugar não, nós vamos ficar aqui. Pode falar pesado, pode falar duro, pode falar, Senhor, tudo que tem que falar. Eu preciso ouvir mesmo, manda.
Manda a palavra, porque a tua palavra me santifica, a tua palavra me cura, a tua palavra é a verdade, a tua palavra me encaminha ao céu, a tua palavra me ilumina, a tua palavra faz de mim uma pessoa regenerada, a tua palavra me purifica, a tua palavra me fortalece, a tua palavra me salva. Oh, glória a Deus! Vou encerrar aqui, nós continuamos, se Deus quiser, em um outro dia, tá bom? Só para nós encerrar aqui. Os quais, deixando o caminho direito, 15, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, quando Deus usou uma jumenta para falar com ele. O Senhor repreendeu, ele não escutou a voz do Espírito Santo, Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com ele. Cuidado, irmão, para não ter jumenta na tua frente falando coisa para ti. Porque se tu não ouvir a palavra do Senhor, quem sabe Deus vai ter que abrir a boca de coisa ruim aí. Outro dia encontrei um irmão, ele todo contente. Aí disse, irmão Adilson, Deus acabou de falar comigo. Cara, só para quem acredita, ele falou assim. Só para quem acredita. Deus usou um bêbado ali na sarjeta para falar comigo, rapaz. Eu disse, que situação. Deus ter que usar um bêbado para falar com um crente. Entendeu? Que crente sem vergonha. Que crente ruim. Que crente podre. Que crente estragado. Que crente à moda diabo. O diabo também é crente. A palavra diz. Crês tu em Deus? Fazes bem, diz Tiago. Porque os demônios creem também e estremecem. Só que não obedecem. Então, quando um crente chega para mim e diz que Deus usou um bêbado para falar com ele, eu digo, meu Deus, ele rejeitou a voz do pastor dele, ele rejeitou a voz da profecia divina, ele rejeitou a palavra, ele rejeitou as escrituras, ele foi rejeitando tudo. E Deus, se foi Deus, né? Teve que usar um bêbado. Olha a situação. Mas os crentes atuais estão vivendo assim. Estão escutando a voz de Deus através da boca de jumenta, de jumento, através de bêbado. Daqui a pouco vai ter boi falando na orelha de crente, e vai ter cavalo, entende? Falando para eles ouvir, para não se perder com os infiéis. Jesus um dia disse, se esses aí se calarem, as pedras vão começar a falar. As pedras clamarão. Entendeu? De repente tem gente lá, tem macumbeiro sendo usado para falar com o crente. Por quê? Porque o crente está com os dois ouvidos tapados, está com os olhos vendados, está com o coração tão endurecido. Aí ele vem contar testemunho. Irmão, pelo amor de Deus. Eu estava ali na esquina, em um paralelepípedo, abriu uma boca e começou a falar para mim. E ele vem todo assustado. Uma pedra, irmão, ficou falando para mim e eu fiquei apavorado. Expulsei, não era. A pedra dizia, não é o inimigo não, querido, sou eu falando contigo. Sendo a misericórdia de Deus tão grande, não querendo que ninguém se perca. Só que cuidado, porque a gula por essas coisas leva ao misticismo. E o misticismo leva ao miticismo. E o miticismo nada mais é do que engano, mentira, confusão, perturbação. Então, cuidado. Amém, irmãos? Eu tenho que parar. A vontade é ler todo o texto, mas eu tenho que parar. Eu amo vocês, irmãos.
todos vocês. Eu encontrei paz no meu coração. Estou prontinho para viajar. Sabiam? Eu estou prontinho para viajar. Eu não vou viajar agora aqui na terra, não. Tá? Não vou viajar esse fim de ano. Eu vou estar aqui se Jesus não voltar. Mas eu estou com a passagem paga, entende? E estou prontinho para ir à Nova Jerusalém. Eu estou esperando Jesus. E como eu disse, eu gostaria muito de te ver junto comigo lá. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos vigilância, que sejamos cautelosos, que estejamos firmes, aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor. Oh, aleluia! Não deixe nada macular a tua alma, não, irmão. Não guarde nenhum rancor, não tenha... Ei, fica levinho para subir, tá bom? Não deixa nenhuma coisinha ficar aí, não deixa brotar raiz de amargura, não deixa nada te tornar imundo, mas lava-te no sangue do Cordeiro. Aleluia! E conserva as tuas vestes. As vestes, no sentido bíblico, são a justiça dos santos. Conserva a tua justiça. Conserva ela branquinha, como linho fino, passado no sabão do lavandeiro. Aleluia! Lava-te no sangue do Senhor Jesus e aguarde Ele. Não corra atrás das coisas dessa vida, não, irmão, não corra. Faça o teu trabalho, ganha o teu pão honestamente, mas não queira acumular muita coisa, não. Vai ficar tudo aí, nós estamos pertinho. Como diz a Escritura, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Oh, glória a Deus! Então, faça o que Jesus disse, não acumule tesouros na terra, não adianta acumular. Usa os recursos que sobejam para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, porque as tuas obras, se forem feitas em amor, te acompanharão. Aleluia, elas te acompanharão. Tudo que nós fizermos em amor, aquele abraço que a gente deu em alguém que com o coração quebrantado, quebrado, entende, foi consolado por nós, e isso contará para a recompensa ainda. Olha só que coisa gloriosa, aquela palavra amiga, aquele tempo para escutar o irmão, aquele sossego para ouvir o aflito e aquela palavra de Deus que emanou do teu coração e fluiu pela tua boca, dizendo ao aflito, querido, Jesus é o teu socorro, Ele pode te ajudar. Isso contará, irmão. Faça o bem o tempo todo. Não calunie, não fale mal, não murmure, não faça o mal, faça o bem, porque Jesus virá, Ele virá, e aqueles que forem achados fazendo assim, subirão com Ele, ouvirão o toque da trombeta do arcanjo, aleluia, e serão transformados com todos os santos, logo após a ressurreição dos justos, num milésimo de segundo, no abrir e fechar de olho, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Haverá um cortejo lindo, Jesus e a igreja com Ele entrando nos portais da glória eterna, em cânticos angelicais que dirão: levantai-vos, ó portas eternas, deixe entrar o Rei da glória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos estar ali, irmão. Isso é maravilhoso, esse é o prêmio, a nossa salvação completa. Glória a Deus. Então obedeça ao Senhor, guarde a palavra do Senhor, vamos ser fiel.
Vamos ser fiel. Glória a Deus. Tem um corinho, Ana, lembra dele? Eu serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Lembra, Edna? Vamos cantar isso, vão. Fique em pé. Oh, glória a Deus. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia, meu Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Cante para Jesus. Oh, aleluia. Fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia meu viver serei fiel. Oh, glória a Deus, Pai santo e maravilhoso, a minha alma te engrandece e o meu coração exulta de alegria, de prazer na tua presença. Obrigado pelas tuas palavras, meu Senhor, pela tua exortação que com amor tu trazes a nós, a quem tomastes por filhos. Obrigado pelos teus conselhos, pela tua admoestação amorosa. Eu te agradeço nessa noite. Em mim há um desejo, Senhor, de ser fiel. Ajuda-nos, ó Pai, para que em tudo consigamos ser aquilo que tu desejas que sejamos. Que venha o teu reino, o teu domínio, que se faça a tua vontade, Senhor, na nossa vida, que tu realize em nós todo o teu querer. Aleluia! E o teu efetuar se concretize no nosso viver, meu Pai. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, aquele que está fraquinho, Senhor, mas que não recuou, que está na batalha, meu Senhor, desejando avançar, desejando ir mais para pertinho de Ti. Enche-o de mais força, mergulha-o, batiza-o no Teu Espírito Santo. Faz de cada um de nós coluna no Teu templo. Aperfeiçoa-nos para Ti mesmo, Senhor. Que resplandeça o teu rosto sobre nós e a tua paz inunde cada coração, e que em cada irmão, em cada irmã, em cada um de nós, Senhor, haja um transbordar do teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Que o teu povo, Senhor, seja fortalecido na tua graça e na força do teu poder, meu Senhor. Envergonhe-se os adversários e se regozijem todos os teus filhos na tua presença, meu Senhor. A Ti, meu Deus, daremos glória e o Teu nome honraremos na força do Teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Perdoa, Senhor, aquele que tropeçou, aquele que desviou, aquele que por algum motivo se desequilibrou. Com Tua mão de poder
poder o alcança, aleluia, e o firma em ti mesmo, Senhor, conduze-o ao caminho pelo teu Espírito Santo, convence-o da verdade, leva ao arrependimento, meu Pai, e salva o teu filho, salva a tua filha, renova as forças, em o nome de Jesus. Oh, glória a Deus.